Bom dia, gente. Olha, entrando aqui ao vivo para essa live. Hoje, quarta-feira, às 7h29, nós temos Café com Leitura. Nossa segunda live, Café com Leitura. Olá, Renata, doutora Renata, Zulu Conserva. Vamos enviar o nosso aviãozinho aqui para chamar a nossa galera para a live hoje, Café com Leitura, que vai ser espetacular. Nós vamos conversar sobre um best-seller, né? Napoleão Hill, um autor extremamente considerado, né? Importante aí no mundo dos negócios, do comportamento humano, enfim. Eu já vou enviar aqui um aviãozinho para chamar uma galera aqui para nossa live. Vamos enviar o nosso aviãozinho e chamar aquela galera para nossa live. Trazer o pessoal aqui para a live. Vamos lá, então. Chama a galerinha aqui. Já estou enviando aqui. Pessoal que está entrando, então vamos lá, vamos chamando aí a galera, vamos convidando aí os nossos contatos, nossos amigos. Nós vamos começar aqui a live Café com Leitura e hoje nós vamos conversar sobre o livro A Lei do Triunfo. E a doutora Renata, ela vai trazer pra gente, né, as principais ideias desse livro que ela conseguiu captar, né? É um livro extremamente profundo. É só um livro, ó, de 700 páginas. Tá joia, pessoal? Então vamos convidando aí o pessoal dos nossos contatos e deixa eu ver aqui já para chamar a doutora para a gente começar a conversar sobre esse livro. Bom Olá, dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? tudo jóia e você? Tudo jóia, e você? Tudo jóia, doutora Me Renata. ouve E bem? quanto Me ouve tempo? Bem? Pois é, desde o ano passado? Desde o ano passado? O ano passado nós fizemos live, né? Deixa Foi, eu colocar o fone aqui, acho que melhor. Peraí, claro. vou colocar meu fone também. Eu acho que agora vai ficar bom. Não dá eco, né? Isso. Gente, a doutora Renata é advogada, né? É professora universitária, e ela vai falar um pouco sobre a trajetória aqui profissional dela, se apresentar aí para o pessoal que está ao vivo e o pessoal que vai assistir depois essa live. A doutora Renata, é um prazer te ter aqui novamente para a gente participar então desse quadro que chama Café com Leitura, onde o meu objetivo principal é incentivar, né? Incentivar as pessoas, a nossa audiência a ler. Nós sabemos que nós estamos aí no ranking, o país não está bem colocado no ranking de leitores no mundo, né? Nós temos uma tendência, nós brasileiros, de, por educação já, não ler muito, né? Sim. E a gente entende que a leitura hoje ela é extremamente importante, tantos benefícios, né? Para o leitor, né? Tantos benefícios a gente consegue ter a partir, né, de leituras. Então fala um pouquinho da doutora Renata para gente e depois qual livro que você escolheu para a gente bater esse papo aqui, pode ser? Tudo bem, combinado assim. É, eu vou iniciar dizendo que, bom, você já fez a apresentação, né? Que eu ali sou advogada, professora universitária. Eu estou morando, né? Eu moro em Martinópolis, né? Interior de São Paulo. Mas o importante hoje não é falar de mim. Nós vamos falar de Napoleão Hill hoje, né?
E aí a minha Tá primeira joia. pergunta é se você trouxe o seu café, Ah, tá aqui, ó. né? Ó a xícara aqui, Olha ó. só, para a gente fazer o café com leitura, né? Eu até É, ontem convidei, né, umas café. pessoas, falei assim, gente, vamos acordar cedo para tomar um café da manhã online, né, com uma leitura, É, né? Vamos acordar o verdade. cérebro de uma forma diferente hoje. E aí, quero dizer que a incumbência de falar sobre Napoleão Hill, especialmente, né, a lei do triunfo, né, é, eu não sei nem como nós vamos conseguir fazer a live de tanta informação, né, em pouco tempo que tem esse livro, né, é muita informação. E como você iniciou dizendo sobre leitura, infelizmente, eu vejo que a maioria das pessoas realmente não tem hábito de leitura Hum, e parece que não são muito interessadas na leitura. Elas gostam do que vem fácil, né? E ter o hábito de leitura, como dizer, é um hábito, né? É o hábito. Hábito que eu adquiri desde sempre, né? Eu tenho memórias de meus pais terem assinaturas de revista, de jornais, em casa, né? Sempre teve, né? Eu cresci, Júlio, com assinatura. Minha mãe tem uma coleção imensa da família cristã, naquela revista, né? bacana. Então, assim, eu acho que desde quando eu era muito pequena, minha mãe já era assinante, meus pais, né? E junto tinha a época, nossa, é ruim falar esse negócio de a época, né? Mas tinha uma revista que era mais voltada para o público infantil, que era o Nosso Amiguinho. E eu fiz parte dessa geração que leu o Nosso Amiguinho, né? Fora Bacana. Gibi da Mônica, né? Maurício de Souza sempre teve presente, Monteiro Lobato. Então, assim, eu tenho umas leituras de infância, assim, bem clássicas, mas foi o que me fez gostar de ler. E da mesma forma é o que eu sempre transmiti para minha filha, né? Eu tenho uma filha, e dessa forma eu acho que foi meio até por osmose. Ela me via lendo, ela me via preparando minhas aulas, e sempre ao meu lado ela estava ou pintando, ou desenhando, ou com livros de figura já folheando desde pequena, né? Então ela também tem esse hábito de leitura. Eu em Que casa, bacana. eu compro um livro para mim e sempre um para ela. E Que desde legal. pequena, como em razão de trabalho, eu viajava mais do que agora, né? Eu viajava muito enquanto ela era pequena. Ela, quando eu chegava, a primeira coisa que ela me perguntava era que livro eu vou ganhar. Então, assim, meu presente de volta de viagem era sempre um livro e dizendo assim, olha, esse a mamãe comprou em tal cidade. Né? Esse eu trouxe, eu estava no aeroporto tal e trouxe tal livro. Eu estava na cidade tal e comprei. Então, assim, ela tem hoje os livros que ela olha e ela conta a história do livro assim, ó, minha mãe trouxe de tal lugar. É muito legal isso. E com isso o hábito da leitura, Bacana. né? É um pouco que eu tô vivendo, tô fazendo É muito esse legal. mesmo caminho. Eu viajo, sempre estou trazendo livros para as crianças, Sim, para criar realmente essa atmosfera, é. né? Esse ambiente. Até esses dias eu falei para Gigi, né, que é a mais velha, Uhum. fez 8 essa semana. Falei, olha, você já tá com uma biblioteca aí, hein? Ah, Né? Tem um armarinho lá com os sim, livrinhos lá. sim. Enfim, a ideia é essa mesmo, para ir pegando um gosto desde criança, de vez em quando eu sento com ela, falo, Gi, lê pro papai essa história aí. Eu fico ali, enfim, para incentivar, porque eu tive muita dificuldade, eu não tive esse ambiente, enfim, não tô, não é culpando os meus pais, Não, nada, é a cultura, é a história, sim, enfim, né? sim. Mas foi meio na marra e já adulto, né? Certo. Mas enfim, sempre a gente começa de alguma maneira, né? Com certeza. E que bacana essa história sua, pode E continuar. hoje, além do livro físico, né, eu costumo muito comprar livros online, né? Você não tem o, como diz, não tem o peso, né, de carregar o livro.
você lê em qualquer lugar, a qualquer momento, né? E hoje também tem podcast, né, com ideias de livros, resumos. Não é a mesma coisa que fazer a leitura, mas é melhor que não ouvir sobre o livro, né? Leitura expande vocabulário, expande a mente, né? É conhecimento, né? Você tem, igual na minha área, né? Como eu sou advogada, argumentação, né? É o meu carro-chefe, a argumentação. E eu trabalho, por exemplo, num processo com palavras, né? Eu tenho que fazer o convencimento através da minha escrita. E como é que eu vou ter uma boa escrita se eu não tenho uma boa leitura? Então, a importância da leitura na minha vida é enorme, né? Mas... Que bacana, faz sentido. E nutrir também, aí a gente pode falar um pouco a questão psicológica, né? Nutrir a mente, né? Sim, sim. Porque se a gente não está lendo, a gente não tem jeito, a gente precisa se alimentar, né? Tá? Então a gente está se alimentando do quê? Do que a gente está nutrindo a nossa mente. Exatamente. E a leitura, uma boa leitura, ajuda muito a gente nutrir a mente. Sim. Criar, de fato, uma mente, né? Uma consciência mais expansiva, né? Com mais saúde mental, enfim. Né? É uma forma... A gente costuma assim, viaja, né, nos livros. A gente viaja, literalmente. Isso. Né? E aí vamos joia. começar a falar sobre a Lei do Triunfo de Napoleão Hill, porque esse livro, quando eu comecei a ler, eu vi que ele não era só um livro, ele era um curso, né? E é um livro daquele que cada capítulo você fazia assim, uau! Né? Agregou muito, né? Mudou várias chaves, né? Então, assim, é um livro que, para quem não tem muito costume de leitura, é um livro denso, né? É um livro espesso, né? Como você no início já mostrou, ele tem 700 e tantas páginas. Mas para quem estiver ouvindo, nos acompanhando, a sugestão de leitura desse livro é para o ano todo, não é para ler rápido. Só que eu li em um mês. Olha aí. Então, assim, eu até preciso começar a ler novamente, né? A refletir agora um pouco mais profundamente cada capítulo, porque ele vem com vários exercícios, né, para ser feito, para desenvolver, para você colocar em prática realmente a lei do triunfo, né? Mas vamos falar um pouco do autor, né? Napoleão Hill, pelas obras dele, não só nesse livro, ele traz realmente essa mudança de paradigma, né? De pensamento, né? Quem não gosta de uma leitura de mudança de chaves não deve ler Napoleão Hill. Então, assim, quem gosta de uma... Vai ter um encontro profundo, né? Muito, muito. Ele é daquele, assim, que fala assim, nossa, eu faço tudo errado. Ou então, assim, quanta coisa ele me agrega, né? E a leitura dele, apesar desse livro tão espesso, com tantas páginas, ele te envolve, né? Porque num diálogo. Eu gosto muito realmente assim de dialogar com o livro, como se o autor estivesse conversando comigo e dizendo assim, olha, ele traz a lei do triunfo através de um storytelling, né? Ele conta histórias, né? E essas histórias vão agregando e nós vamos ficando cada vez mais próximo dele nessa leitura. E o Napoleão Hill, esse livro, A Lei do Triunfo, na verdade é uma filosofia de vida. Né? Ele vem para desenvolver algo, o conhecimento que nós já possuímos e o que a gente começa a adquirir depois da leitura dele e transformar tudo isso em poder. Né? Bacana. Mas fala para o pessoal como começou essa história desse livro, de onde partiu, né? O fio aí, só para o pessoal entender que instigante que é, né?
Da onde saiu Napoleão Hill e que momento como nasceu esse livro, na verdade, né? Então, Tem uma história bacana sobre isso. sim, sim. O Napoleão Hill, ele tem uma trajetória de vida, né, de altos e baixos, né? E ele foi incentivado por ninguém menos do que, deixa eu pegar a copinha aqui, do André Carnegie, né? Era como se fosse o mentor dele, o incentivador dele. E ele foi através de uma pesquisa com milhares de pessoas, e dentre essas pessoas, a maior parte delas, pessoas de muito sucesso. Então ele foi fazer uma pesquisa de por que aquela pessoa alcançou aquele patamar de sucesso, né? E aí eu tenho aqui uma colinha com algumas anotações, porque, né, o livro eu não conseguiria trazer tudo à memória, mas ele conversou nada mais, nada menos do que com o próprio André Carnegie, né, com Henry Ford, com Thomas Edison, com Theodore Roosevelt, Napoleão Bonaparte, George Washington, Abraham Lincoln. Então, assim, são pessoas mundialmente conhecidas e relevantes numa área específica, né? Olha que bacana. E aí, através dessa pesquisa, ele desenvolveu a Lei do Triunfo em 16 lições. E falando... Quem não gostaria de entrevistar essas personalidades, conversar com essas personalidades? E ele fez isso, né? Ele entrevistou uma das personalidades. Sim. Né? Segundo o livro, ele conversou com mais gente, com mais de 16 mil pessoas. Isso. Mas essas são as grandes personalidades da época. Né? Isso, que a época da escrita do livro, né, eram as pessoas mais relevantes, né, dos Estados Unidos, né, que ele teve a oportunidade, né, eu fico imaginando assim, nas histórias que ele conta, quanta coisa, quanta riqueza, né, ele agregou de conhecimento, ele viveu a história de outra pessoa e agregou para ele o conhecimento. E o livro é isso, né? O livro é isso. É a história que alguém conta que vai nos agregar para que a gente não precise viver tudo aquilo que a pessoa viveu, mas já pegar aquela história e colocar no nosso contexto. Eu acho que esse doutora, vamos imaginar se fosse os dias de hoje. Sim. O pessoal que está na live, imagine que nos dias de hoje, né, eu, a doutora Renata ou você, tivesse a oportunidade de entrevistar as principais mentes do mundo atual. Vamos pegar aí o fundador da Tesla. Você ia começar... Eu entrevistaria o fundador da Tesla lá, o Elon Musk. Isso, Musk. Eu entrevistaria o criador da Microsoft. Você sabe que eu começaria pelo Obama. E eu estou lendo a bibliografia Obama. dele. Maravilhosa. O Obama. Né? Eu começaria por ele. O criador da Amazon. Enfim, imagine que você sentasse, tomasse um café e conversasse. Então. E esses caras, essas personalidades, contassem para você os principais segredos deles, o que levaram eles ao sucesso. Foi isso que Napoleão fez na época. Olha que esse livro é fantástico por causa disso, né? E aí eu vou dizer uma coisa que está acontecendo atualmente. Eu não sei se a gente não conversou muito antes, assim. Eu não sei se você está participando de uma rede social nova que chama Clubhouse. Você já ouviu falar dela? Ainda não entrei, mas eu estou acompanhando. Sim. Eu entrei, eu fui convidada, né? Você precisa de convite. Infelizmente, ela ainda só é para iOS, então só para quem tem iPhone. E você tem que ter um convite para entrar. E ela nada mais é do que uma aplicação de Napoleão Hill. É um mastermind, assim, que você não tem noção. E nós, essas personalidades que você citou, a maioria delas está dentro desse projeto do Clubhouse. E lá funcionam salas só por áudio, onde as pessoas trocam experiências e dão, assim, vários insights. Você tem ouvindo vários insights. E como, começando aqui a falar especificamente, né, do livro, o mais interessante é que o Napoleão Hill, na Lei do Triunfo, ele começa dizendo que
a mente existe, né, uma química mental, né? Então, o fato de estarmos aqui pensando a mesma coisa, né, desenvolvendo sobre o livro, as nossas mentes vão conectar e durante essa conversa, ou algum de nós, ou quem está nos ouvindo, pode ter alguma ideia, né? Porque nós estamos num canal único de mente, né? Como diz, o pensamento flui, é muito interessante, né? Essa química mental que ele fala, né? E é onde ele criou o Mastermind. E o Mastermind, como ele fala que são pessoas com alinhamento de pensamentos. Então, quando você tem um objetivo único, né, objetivos parecidos, você está lá pelo mesmo propósito, né? Igual aqui estamos para agregar conhecimento, falar sobre um livro, é um mastermind, né? Nós vamos interagir para que haja um desenvolvimento do nosso conhecimento. Então, existe, assim, uma finalidade comum num diálogo, né? E se estivéssemos em mais pessoas conversando, né? Não só nos assistindo, essas pessoas também trariam outras opiniões que teriam um alinhamento de pensamento e também agregaria muito para nós todos. Então, a isso o Napoleon Hill ele chama de mastermind, né? Ele diz, então, que assim, é desenvolver o conhecimento que nós já temos e elevar todo esse conhecimento em poder. E aí ele dá as 16 lições. E depois que eu li esse livro, eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri que eu não conhecia. Existe um outro autor, Jacob Petrie, que ele tem as 16 leis do sucesso. Sim. Que foi baseado, Sim. né, nesse livro, As Leis do Triunfo, do Napoleon Hill. Sim, ele tem outros livros também. Uhum. Ele atua muito aqui no Brasil, Jacob essa Petrie, pessoa que né? você diz. Isso, Então, ele, se não me engano, eu não bacana. sei, ele é da área da psicologia, psiquiatria, alguma coisa assim, Sim, né? trabalha bastante, Então, e trabalha bastante. ele está palestrando dentro do Clubhouse. Então, olha o mastermind que nós temos dentro dessa nova rede social. Ô, Júlio, eu estou percebendo um eco, ou não? De repente é meu. Então, tinham falado sobre esse eco aí. Não sei se é você, Mas um pouquinho de eco. melhorou. Tenta mudar o cabo aí. Melhorou. Talvez é o cabo que está um pouquinho. Não, eu acho que tá. Melhorou. Enfim, de vez em quando Então, tá dando melhorou? um eco. Né? Mas então. Mas eu queria falar um pouquinho Sim. sobre a questão do Mastermind. Sim. Mastermind, gente, hoje tem Masterminds que você tem que pagar para entrar, Caríssimo. porque o Mastermind são pessoas muitas vezes bem-sucedidas numa área, em que ao entrar nesse Mastermind, nesse grupo, você vai fazer parte de um grupo seleto de pessoas que tem resultado em determinada área. E aí, para você entrar nesse Mastermind, muitas vezes você tem que pagar por quê? Porque você vai encurtar o caminho, né? Para que eu vou fazer um caminho se alguém já fez e pode me ensinar a fazer? Exatamente. É um pouco isso, né, doutora? Já vem as técnicas de como eu consegui, né? Como eu cheguei lá, o passo a passo. Isso. Esse mastermind, ele vem pronto, né? Então, assim, as pessoas vão para abrir mesmo o jogo, para dizer como é que eu cheguei lá e trazer o passo a passo para que você não precise passar por tudo aquilo, né? Então, é uma cooperação harmoniosa, né? Que o livro fala muito em cooperação harmoniosa, né? Onde duas mentes harmoniosas vão gerar sempre uma terceira mente, né? Ele fala muito nessa fusão, né? Duas mentes que vão trazer um terceiro pensamento. Ela gera sempre uma... Mastermind, exatamente. Mastermind, para quem está na live, é mente mestra, né? Vai criar-se, né, uma comunhão, uma conexão ali
e vai chegar a uma ideia, né? E ele Bacana. traz no livro, eu marquei algumas passagens interessantes, ele traz uma frase assim, ó: se você não acredita em cooperação, veja o que acontece com um vagão que perde uma roda. Quando ele fala em cooperação, né, em harmonia de mente. E ele traz muito assim que conhecimento desorganizado não é poder. Né? Então, assim, a educação, né? Como a educação interfere e influi nesse mastermind, né? Porque um conhecimento, você saber por saber, não te leva a nada. Então, além de saber aplicar, você tem que transmitir esse conhecimento, né? Então, essa Muito frase dele, bacana. assim, que conhecimento desorganizado não é poder, eu achei, assim, de uma profundidade muito grande, muito grande. E onde ele vai, dentro disso, ele fala sobre a habilidade de liderança, né? E é onde ele vai trazer, ele faz um breve comentário, né, daqueles inimigos comuns, né, aqueles 6 medos, né, que depois a gente fala um pouco mais, né? Mas ele fala a educação que é poder. Eu até anotei aqui, ó, que ele fala assim que a educação é um poder potencial, é o uso inteligente dos conhecimentos dos outros. Isso é o mastermind. Então, é pegar uma informação de algo que deu certo e usar na minha vida, aplicar, né? No meu negócio, no meu dia a dia. Né? E aí, a habilidade de liderança, que é o mastermind, é fazer esse agrupamento, né, de pessoas. Ele traz muito com o objetivo comum, ele traz muito que é o sucesso, né, o triunfo. E por isso desenvolveu as 16 leis. Onde ele começa com o objetivo principal. Pode, claro. Eu posso fazer só uma Sempre. observação com base nisso que a doutora está falando? Quando você falava sobre essa questão da educação, do pegar o conhecimento dos outros, vamos pegar a época de Napoleão Hill, né? Eu não tenho aqui a data que foi escrito esse livro, não sei se a senhora tem aí fácil, Peraí que eu já mas vejo. olha, a gente está falando de uma época, gente, que não existia 1800, internet. não. Olha, 1800 e alguma É coisa. A gente está 1850, falando se não me engano. a gente está falando de um livro que atravessou Não é? o tempo, né? E hoje é extremamente atual. A gente está falando de um livro que atravessou o tempo e é extremamente atual. E aí a gente está vivendo a era da informática, da internet e de tanto conteúdo gratuito, né, doutora? Sim, Gratuito, sim. à vontade, a mesa estava farta. Muito. Então, e aí a gente vê uma mudança. Então, hoje, a gente não pode negar que não tem conhecimento. Está aí, está disponível, né? Então, hoje, entre aspas, a gente vê essa explosão, né, Sim. do empreendedorismo, né? Tantas pessoas que assim, se a gente pegar 10 anos atrás, 20 anos atrás, imagina a época de Napoleão Hill, né? Sim. A gente não tinha tanto conhecimento gratuito De disponível. fácil acesso, né? Então hoje a gente não pode, gente, ficar na ignorância. Ah, eu não sei. Não, por que você não sabe? Tá aí disponível, vai procurar saber então. Então eu vejo que hoje existe uma avenida, né? Existe um campo hoje para você explorar. Sim. Em qualquer área da sociedade, né? Então, vamos fazer esse paralelo. Olha como que hoje a gente fala, a gente pode buscar esse conhecimento adquirido. Alguém adquiriu isso e está colocando, está aí disponível, né? Concorda comigo, doutora, nesse Sim, sentido? e de forma muito fácil, como você disse, assim, de forma gratuita, muita coisa boa. Tem muita coisa que você pensa que é boa e não vale a pena, né? Mas, assim, tem muita coisa que vai nos agregar conhecimento. E Júlio, quando falo em mastermind, eu passei a rever uma situação
em sala de aula. Quando o professor diz assim, vamos fazer um trabalho em grupo, o que é a primeira reação dos alunos? Eles pegam a atividade que deve ser feita e dividem em capítulos e cada um lê só uma parte. Não tem o conhecimento integral do todo. Olha a importância de um grupo sentar, conversar a totalidade do assunto. Olha, mentes pensando em conjunto, desenvolvendo uma ideia muito maior, desenvolvendo um conhecimento muito mais relevante do que cada um pegar 2 páginas, fazer um resumo e entregar para cada um que faz um parágrafo, 2 de uma atividade escolar. Então, olha onde o Mastermind pode começar. Dentro de uma atividade da escola. Então, eu falo assim, gente, vamos acordar para isso. Vamos deixar de ser Olha, nós somos muito preguiça mentalmente. Nós temos preguiça de ler um capítulo de um livro para fazer um resumo. A gente divide em páginas e pede que cada pessoa leia uma página. Olha que coisa horrível. Quanta coisa a gente deixa de agregar se estivesse todos lido o mesmo capítulo, discutido esse capítulo e escrito o resumo em conjunto. Né? Então, assim, vamos mudar esse pensamento desde o primário. A gente já pode começar a mudar essa forma de fazer trabalho em grupo. Né? Eu estava fazendo essa leitura e falei assim, meu Deus, quando eu dei tanto trabalho em grupo na faculdade, e meus alunos, eu via assim, cada um, se eu perguntasse o conteúdo de um para outro, eles não sabiam responder. Então, deixaram de ter um mastermind, de agregar aí conhecimento de forma quase que por osmose, a gente brinca, né? Um pensamento passa para o outro. Né? E aí há um empobrecimento mesmo, muito né? grande. Você vê que há um empobrecimento. Eu fico horrorizado no meu trabalho, doutora, assim, eu trabalho com educação, desenvolvimento humano. Então, o livro faz parte da dinâmica do meu trabalho, seja eu estar lendo, seja eu compartilhando conhecimento. Sim. E eu faço a questão sempre de perguntar, né? E aí, o que você está lendo? Qual foi a última vez que você leu? E os resultados são, são desastrosos em relação a isso, porque, exemplo, já teve pessoas no meu trabalho, atendendo líderes, trabalhando dentro de uma empresa que o último livro que ele deu fazem 10 anos. Sim. Enfim, né? E aí a gente começa a resgatar isso. Eu, no meu trabalho, busco resgatar isso na pessoa. Sim. O quanto isso não está custando para você, Sim. não está custando para o teu futuro, para o teu desenvolvimento profissional, para a tua carreira, né? E aí a gente começa pílulas, né? Sim. A gente começa a dar... E nessa nossa época agora de desenvolvimento muito rápido, de acesso muito fácil à informação, quem não acompanha, quem não faz leitura, não só de livros técnicos da área, né? Mas livros direto para agregar outro tipo de habilidades, né? Porque essas 16 leis, né, que ele traz são novas habilidades que nós vamos incluir na vida, no nosso dia a dia. Né? Hoje a gente escuta muito falar assim, de soft skills, né? Mas e daí? Se você não faz uma leitura, você não vai aprender a transformar uma liderança, né? Como é que uma liderança de uma empresa não tem uma leitura habitual? Como é que eu vou liderar uma equipe, né, se eu não tenho uma base, não só de informação técnica do meu serviço, né, mas eu tenho que agregar muito além, né? E aí, como você está acostumado também assim, em cursos, né, você, óbvio, já deve ter prestado atenção, e aí eu vou até citar aquele nosso encontro que fizemos de planejamento de 2021, aquele curso, né, que eu participei com você, como que uma imersão, né, gera tanta ideia, né? Então, aquele dia nós estávamos, eu não me lembro em quantas pessoas, mais ou menos umas 15, 20 pessoas, né? Online. Né? Quantas ideias, quantos insights eu tive aquele dia.
Por quê? Porque estávamos focados numa energia de um planejamento de 2021, né? Então, assim, olha como um curso... Por que que quando a gente vai num curso, a gente sai assim... Nossa, que legal que foi esse curso, que energia boa. Não é só porque você está ouvindo uma pessoa, é a energia realmente da mente de todas as pessoas. E, inclusive, Napoleão Hill, ele dá um exemplo numa das passagens da leitura, que se dentro de uma sala de aula você está lá na frente, escutando o professor falar, e tem uma pessoa na frente, e você está sentado lá no fundo, na última carteira, por exemplo, você tem uma ideia brilhante, essa ideia brilhante é em razão da classe total prestando atenção naquela informação. Então, assim, o mastermind, essa mente harmoniosa, realmente é muito, muito forte. E onde eu venho, eu vinha confirmar algo que eu sempre ouvia e me questionava, será que é verdade? Onde nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. Que não é do Napoleão Hill, né? Jim Rohn, que foi mentor do Tony Robbins. Um dos mentores de Tony Robbins. Nós estamos aqui falando de pessoas extraordinárias, né? Autores, assim, que a gente lê um livro atrás do outro, né? E, assim, em razão do Mastermind, eu compreendi o porquê dessa frase tão famosa, que nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. Claro que somos. Nós estamos em harmonia de mente com as 5 pessoas que nós mais estamos perto. E vou confessar uma coisa, eu me afastei de muita gente que não estava com uma mente harmoniosa no mesmo estágio que o meu. Porque o próprio Napoleão Hill, ele diz assim, se tem uma mente que não está em harmonia, ela não vai participar do seu mastermind. Porque ela não tem o que agregar e ela só vai trazer coisas negativas. Então, olha o que é um mastermind. Olha a minha viagem dentro do mastermind. Né? Pessoal, nós estamos só nem na primeira lei, só no primeiro capítulo do livro. Esse livro é demais. Só o primeiro capítulo do livro, a gente faz uma live a semana inteira. A gente faz 5 lives aqui só no primeiro capítulo. Com certeza, né? E isso que a doutora está falando é muito real, é muito verdadeiro, né? Química mental, muitas vezes, por quê? Porque é onde expande ideia, muitas vezes nasce a ideia, você junta com pessoas que conectam essa ideia e se constrói. Exatamente. Né? É esse processo mesmo, né? Agora, o contrário é verdadeiro. Quando a pessoa ela não está na mesma vibração, né? Quando ela não tá conectada com você, ela bloqueia isso, ela mata isso. Essa é a verdade, né? Por isso que a gente precisa realmente se juntar, essa é a verdade, né? Se juntar, se conectar com pessoas que querem também crescer. E muitas vezes eu já me encontrei, né? De olhar assim e falar assim, gente, a gente precisa de... Quem são essas pessoas? Né? E aqui, inclusive na minha cidade, a gente, né, mora no interior, enfim. Muita gente tem dificuldade de se conectar, falava, bom, eu já tentei, eu vou ser bem honesto aqui nessa live, eu já tentei criar um mastermind e não consegui. Também não. Eu fiz 2 reuniões, e aí, olha só, quando eu criei o mastermind, eu criei o grupo de WhatsApp mastermind e chamei algumas pessoas. E aí, gente, como que vai ser o mastermind? Ó, a gente vai se reunir de 15 dias e vamos estudar. Qual livro? A Lei do Triunfo. É claro. Quando eu coloquei esse livro na mão do povo, mas, Júlio, é tudo isso mesmo? Ninguém voltou, Júlio. Aí eu já entendi que não ia dar certo. Foi 2 encontros só. Sim. E Júlio, olha a importância, se, por exemplo, no comércio, né? Pessoas do mesmo setor têm que entender que nós não somos concorrentes, né? Que nós podemos muito agregar muita coisa para o outro. Isso acontece muito, por exemplo, dentro da advocacia, tá?
existe realmente uma concorrência onde a maior parte dos advogados, e aí eu até brinco dizendo assim que eu faço parte de uma geração de formação jurídica antiga, onde o cliente vinha ao escritório, você não tinha que buscar o cliente. Né? Eu venho de uma cultura onde quanto mais tempo de advocacia, quanto mais velho de idade você era, mais sábio você estava. Isso não é verdade, né? Então, hoje eu vejo jovens advogados, inclusive acabou de entrar uma amiga querida aqui de Santa Catarina, a Gabriela Estrogueia, né? Entrou uma outra amiga querida que eu estou vendo aqui, Ana Regina, olha, direto de Brasília, um beijo para vocês, morrendo de saudade. Assim, eu... Ó, peraí, só um minutinho. Gabriela de Venceslau de e foi embora, Venceslau. partiu. Ela nos abandonou, é verdade. E agora ela está em Navegantes, né? Isso. Encontrou o amor, partiu. Tá, joia. Então, pode continuar, doutora. Assim, eu vejo, e aí vou exemplificar até igual com a Gabi, né? A Gabi, como que eu conheci a Gabriela? Dentro da sala de aula, foi minha aluna, né? E com uma advocacia hoje, assim, brilhante, um desenvolvimento, né? Então, assim, a cultura hoje jurídica mudou. Você não precisa ter anos de experiência para você se dar bem na advocacia. Hoje em dia, se você ficar dentro do escritório esperando o cliente vir, ele não chega. Né? Então, assim, falando em mastermind, como é difícil agregar, por exemplo, advogados para um mastermind? Mas sabe por quê? Porque as pessoas não entendem o que qual é o benefício. E aí, como você disse, quando a gente chega com um livro, A Lei do Triunfo, dessa espessura, todo mundo assusta, né? Em vez de pensar assim, vamos agregar conhecimento, a gente espanta as pessoas com ideias. Parece que nós estamos com umas ideias que eu não sei de onde surgiram. Essa é a impressão que eu tenho com algumas pessoas que eu conversei sobre isso. Existe uma resistência muito grande nesse conhecimento, né? E aí, Júlio, vamos passar do mastermind e vamos para algo muito relevante, que é aquilo que nós fizemos naquele curso de planejamento, que começamos por um objetivo principal definido. E, Júlio, eu fiz uma pesquisa que muito me assustou, que 95% da população do mundo seguem pela vida adiante sem um objetivo pelo qual lutar. 95% da população do mundo. Sabe a música Deixa a Vida Me Levar? Ela não funciona. Né? Então, assim, a segunda lei do triunfo, para você ter o triunfo, é ter um objetivo principal definido. Né? E aí vem aquilo que eu aprendi, que eu nunca tinha feito, eu aprendi naquele dia, né, naquele workshop que fiz com você, que tem que ser por escrito. Né? Não adianta eu ter um objetivo principal definido se ele não tiver por escrito. E se eu não escolher com muito cuidado, se eu não fizer a leitura diária desse meu objetivo definido, o meu cérebro não vai entender. E aí você entende isso muito mais do que eu sobre a autossugestão, né? Que você... Autossugestão. Que não basta, né, ter o objetivo. Inclusive, ele vai falar sobre autossugestão, né? Exatamente. Napoleão Hill vai falar sobre autossugestão. Ele fala especialmente quando fala nesse ter um objetivo definido, né? Você tem que estar pronto para tomar uma decisão conforme aquilo que você busca no futuro. E como é que você toma uma decisão se você não sabe qual é o objetivo? E aqui eu faço uma frase, né? Na verdade, um diálogo bem conhecido, né, da Alice no País das Maravilhas, né, do Lewis Carroll, né? Quando o gato risonho, né, a Alice encontra o gato risonho, eu até fiz anotação aqui desse pequeno diálogo,
E a Alice pergunta para o gato risonho assim: gato, pode me dizer qual caminho devo tomar? E ele diz: isso depende muito do lugar para onde você quer ir. E a Alice responde assim: eu não sei para onde ir. E ele finaliza, o gato risonho, né, aquele que a gente tem os olhos, né, aquela boca linda, sorrindo. Ele diz assim: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, sem um objetivo definido, é um objetivo principal, né? Porque dentro desse nosso objetivo, ele pode ramificar várias coisas. Ele pode ir se transformando, né? Mas o objetivo final não muda. Então, quando estamos falando sobre a lei do triunfo, o que é triunfar? Nem sempre é ter dinheiro. Então, não façam essa associação que triunfo é dinheiro, né? Triunfo é conhecimento. Muitas vezes o triunfo é a saúde, né? Triunfo Muitas vezes o triunfo é a saúde, ó. A boa saúde, né? Família. Então. Né? Enfim, ser bem sucedido no trabalho, sim, enfim. Sim. Melhorar a carreira, tem tantas coisas que você pode triunfar. E a gente não pode apenas fazer associação a dinheiro, enfim, tem tantas outras coisas. Né? Exatamente. E aí, olha, eu tô ganhando um bom dia aqui da Val. Olha, bom dia, Val. Como diz, direto de Rondônia. Olha só, você conhece gente do Brasil inteiro, hein, doutora? Eu já morei em Mato Grosso, eu já morei em Rondônia, né? Morei em São Paulo, capital. Oi. Então, assim, meus contatos são de diversos locais, por onde morei, por onde passei, né? E Júlio, falando em objetivo principal definido, além dessa autossugestão, nós temos que ter persistência, né? Porque nós vimos, né, pela leitura desse livro também, ele vai dizer assim que existem muitas distrações para esse nosso objetivo principal. Né? E aí ele já passa por uma terceira lei que agrega nesse objetivo principal, é a confiança em si mesmo. Né? Então, assim, primeiro começamos com o Mastermind, né, onde você tem que agregar pessoas com um objetivo parecido, né? Por isso, como é que eu vou agregar pessoas com objetivo parecido? Eu tenho que saber qual é o meu objetivo. Né? E eu tenho que ter a confiança, ele fala confiança em si mesmo, né? É a eliminação do medo. Né? Então, ter confiança em si mesmo. Eu até fiz aquela anotação daquela frase, né, célebre que eles colocam como fosse de Sócrates, né, o conhece-te a ti mesmo. Né? Eu não sei se você já leu sobre essa frase do conhece a ti mesmo, que na verdade não é de Sócrates. Né? Ela é escrita no templo Delfos, na Grécia, logo na entrada. E que foi uma dedicação para o Apolo, para o deus Apolo, que além de ser, né, o deus da luz, ele era o deus do conhecimento. Então, por isso, conheça-te a ti mesmo, né? Conhece a ti mesmo. Então, ter confiança em si mesmo. E aí, quando falo em confiança em si mesmo, você... Que é a marca... Que é a marca da pessoa. Isso é uma marca, Sim, né? Isso é a marca da identidade, então, né? A força. E aí, pelo livro, e você vai saber dizer muito melhor do que eu isso, eu vi que a autoconfiança, né, esse confiança em si mesmo, ela é hereditária, ou de forma física ou de forma social. Ele traz assim que a hereditariedade física são características, são hábitos e aparência física, né? Que nos dão essa confiança. Então, assim, ó, se eu tenho uma boa aparência, eu acabo tendo mais confiança. E aqui, gente, não estou dizendo que pessoas bonitas ou feias, não é isso. Mas é ter um estado de espírito também, né? Se você não está com aquele dia ruim, olha como você está autoconfiante. Ninguém com uma postura boa diz assim, estou triste. Você não consegue. Quando você estufa o peito, arruma a sua postura, você não consegue dizer que está triste.
né? Assim mesmo, olha, eu não É isso posso me mesmo. curvar e Faz falar assim, sentido. gente, eu tô alegre. Como é que eu tô alegre? Eu nem consigo ficar alegre, né? Então, assim, é, confiança em si mesmo. Uma postura, gente, já muda tudo, né? Se existe uma técnica de postura, eu não sei se essas coisas loucas, só eu que adquiro esses conhecimentos, mas a postura, costuma dizer a postura da Mulher Maravilha. Se você não está muito legal aquele dia, vai em frente ao espelho, mão na cintura, né, fechada, poder de Mulher Maravilha, estufa o peito, ombro para trás, ergue a cabeça, você é outra pessoa. A sua voz muda, né? Ótimo, é isso mesmo. Então, assim, a gente fala assim, postura de Mulher Maravilha. Você se torna aquela guerreira, né? Então, assim, não tem como ser infeliz se você tem uma boa postura, né? As pessoas, às vezes, falam assim, nossa, aquela pessoa anda tão empinada, né? Autoestima, gente. Não é empinada, ela tem autoestima elevada, né? É muito redundante, né, falar que é autoestima elevada, mas né? Então, assim, quando você tá bem, olha como você sorri mais, como você respira diferente, né? Então tem tudo a ver com confiança em si mesmo. Essa autoconfiança, né? Inclusive tem um livro, né? A Psicologia da Mulher Maravilha. Tem. É um É, livro aí bacana que eu já olhei aí, não é, li, mas já olhei. Que e é realmente, inclusive o filme Mulher Maravilha é um filme que deve ser assistido, que é isso mesmo, é a postura corporal, é né? postura O corporal. quanto isso afeta a nossa fisiologia, né? O nosso estado interno, né? Sim. E Tem tudo a ver, é isso por mesmo. que que quando a gente está em casa, a gente diz assim, ah, vou pôr uma roupa, um chinelinho e ficar de qualquer jeito em casa, e quando a gente vai sair, a gente se troca, arruma cabelo, faz maquiagem, bota um salto. Por que que a gente não pode ficar assim em casa, né? Então, assim, isso reflete muito nessa nossa autoconfiança. Se você se vê bonita, vou dizer isso mais, né? Vou aqui meu lado feminino mesmo, né? Mulheres, vê a diferença quando você está de rasteira e quando você está de salto. Tua postura muda, né? Então, assim, é muito visível isso. Eu costumo brincar, né? Quem me conhece mais próximo, eu costumo brincar e falar assim, gente, quando eu desço do salto, eu não penso. Né? Não é o descer do salto de humildade, essas coisas, não, de salto alto mesmo. Eu adoro um salto alto, mas por quê? Porque a minha postura fica bonita. E aí, com uma postura elegante, a minha autoestima melhora. Tem tudo a ver. E é o que o Napoleão Hill traz nessa confiança em si mesmo. Né? Eu sempre me lembro de alunos falar assim, prof, como você dá aula o tempo inteiro de salto alto e anda para lá e para cá? Salto alto eu já incorporei. Então, assim, é questão de postura, é questão de realmente, é elegante, é de trazer uma confiança maior naquilo que eu estou fazendo. Tá? Gente, desculpa o barulho externo, eu estou em casa aqui, o cachorro está latindo, tá? E aí, Júlio, quando a gente fala em confiança, eliminação do medo, Napoleão Hill traz algo muito importante, que nós temos 6 medos que definem um pouco essa nossa confiança em si mesmo, que é o medo da pobreza, né? A sociedade hoje, ela associa tudo ao dinheiro, né? Então, assim, quando a gente fala em medo da pobreza, é a tendência que o homem tem de dominar o outro através da economia, né? Então, assim, o que a sociedade, na maioria, hoje pensa? Se eu tenho dinheiro, eu tenho mais poder, né? Então, o primeiro medo, a primeira coisa que deixa a pessoa sem confiança em si mesmo é o medo da pobreza. Depois ela fala assim do medo da velhice, né? O Napoleão Hill traz isso e eu achei bem interessante, porque quando ele pontua o medo da velhice, ele fala o medo que a pessoa tem de ficar velho e de outras pessoas usufruírem ou tomarem os bens que você adquiriu durante a sua vida. Olha que coisa louca,
Então, o Verdade. medo da velhice não é porque eu vou morrer logo, mas porque outras pessoas vão tomar posse daquilo que eu construí. O apego, né? Olha Olha o só, o apego, apego, né? né? E aí ele diz assim também, que as pessoas têm medo da crítica, né? Gente, a crítica é algo tão poderoso, né, que a gente consegue transformar. Lógico que se a gente pudesse, a gente queria ouvir só coisas boas, né? Críticas falando assim, nossa, como você é isso, como... Não, mas críticas negativas não é para levar você à ruína, mas é para mostrar para você, pontuar coisas que você pode modificar, que às vezes você não está enxergando. E que isso está interferindo até na confiança que você tem em si mesmo. Né? Então, olha isso, medo da pobreza. E aí, em contraponto a isso também é a pessoa que tem necessidade, né? De necessidade que as pessoas aprovem ela, sim. aprovem o que ela está fazendo, aprovem as decisões dela. Então, um pouco... Totalmente né? ligado, né? Totalmente ligado, sim, né? E eu vejo isso muito em consultório, né? E eu sempre faço a pergunta, é necessário, é importante sim, que você seja... sim, que tenha aprovação da sua escolha, tenha aprovação do que você está fazendo, né? Às vezes as Mas, pessoas... enfim, pode continuar. Não, quando fala em confiança em si mesmo, isso que você está trazendo, as pessoas deixam de fazer algo que seria muito relevante para ela, muito relevante, às vezes, para o comércio dela, para a profissão que ela exerce, e não faz com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar. Então, primeiro eu tenho que ter uma chancela, eu tenho que ter um carimbo dizendo assim, pode fazer porque nós não vamos te criticar. Né? É isso mesmo. Gente, isso é demonstrar que você não tem confiança em si mesmo. Né? Quanta gente às vezes fala assim, nossa, eu morro de vontade de fazer uma live, às vezes eu vejo você falando, olha, tão espontâneo. Gente, isso é treino. Né? Essa espontaneidade de entrar e falar, não sei o quê. Eu tenho anos de aula, eu tenho anos de falar em público. Estrada, bagagem, então, assim, estrada, não começou, você não começou falando, né? Não, e assim, eu acho que eu nunca parei muito, quando eu vou para uma palestra, vou dar uma palestra, vou falar em sala de aula, eu acho que o que eu me preocupo? Em me preparar. Então, se eu sei o que eu vou falar, eu vou autoconfiante. E qualquer pergunta que vier, eu vou conseguir responder. E se eu não conseguir, tudo bem. Eu vou dizer assim, eu te trago a resposta depois, eu não sei tudo. E eu não tenho medo dessas críticas. Né? Então as pessoas às vezes deixam de fazer coisas porque precisa do carimbo de que ok, você pode fazer. A gente não precisa disso, né? Outro medo é o medo de perder o amor de alguém. Né? Então às vezes a pessoa deixa de ter essa autoconfiança com medo de perder o amor de alguém. Gente, isso é muito ruim. E aí eu vou trazer isso para algo que acontece hoje, que a violência doméstica. Né? Olha como uma mulher violentada, não fisicamente, mas psicologicamente, né? Ela perde a autoconfiança. Ela cria uma dependência no agressor, né? E que ela acha que aquilo que ele faz está tudo bem. Porque ela não tem mais confiança nela. Então, olha, gente, a importância da autoconfiança. A importância de saber que eu não dependo de outra pessoa para conquistar as coisas. Eu não dependo do amor de quem me agride. E aí ela está sinalizando que ela já abandonou, né, o amor por ela própria, né? E o problema é passar a mendigar, né? Essa é a verdade, né? Infelizmente. Então, hoje como psicólogo eu verifico isso no meu trabalho, na prática, doutora, que é a dependência emocional. Tem pessoas que passam a depender emocionalmente da outra. Sim. Na verdade, a confiança que ela não construiu, o outro é a confiança dela. Exatamente. Então, se o outro partisse, enfim, a ruína
A casa Não pensa cai, sozinho, enfim. né? Depende do pensamento Exatamente. alheio para tomar atitudes, né? É muito ruim, Exatamente. né? Tudo pergunta, tudo passa a perguntar, depender demais. E aí sufoca. Cê- Quantas relações que eu já vi, ela tem problemas porque gerou uma dependência, e para o outro isso é terrível também, porque começa a sufocar, né? O outro que, nós enfim, porque não é bom para ninguém, né? e você Nem para o sabe que outro, enfim. essa cultura aí de dependência, eu comecei a observar isso, é, como diz, eu estou começando a ficar terapeutizada, tá? Eu tô vendo essa relação com a minha filha. Quantas decisões eu tomei por ela e o que eu tô fazendo com ela, né? Verdade. Eu tô É, tirando a escolha que ela tem e ela vai fazer uma escolha que foi minha e não dela, tem né? muito, né? E se eu cresço Muito fazendo dessas. isso, minha filha hoje tem 11 anos, né? Ela está numa idade onde o cérebro está expandindo e daqui a pouco ele já fecha, né? Então, assim, se eu crio ela dessa forma, tomando todas as decisões, se ela me perguntar se eu vou vestir a roupa tal ou X, se eu posso comer, se eu posso isso, se eu posso aquilo, coisa que ela pode resolver sozinha, eu tô tirando essa autoconfiança dela. Demorei a enxergar isso, viu, Júlio? Confesso. Mas virou a chave. Virou a chave, que Virou a bom. chave, né? Então, assim, É isso olha, aí. gente, o medo da pobreza, da velhice, da crítica, de perder o amor de alguém, elimina a nossa autoconfiança, né? Elimina a confiança em si mesmo. E aí tem também o medo da doença, que é associada à velhice, que é associada ao perder o patrimônio e associada à pobreza. Então, percebe que uma coisa liga a outra, né? E depois vem o medo da morte, né? E aí, Júlio, eu li nesse livro uma coisa que eu fiquei super feliz e que a maturidade mental só chega aos 40 anos. Olha aí. Ah, eu fiquei muito feliz em Eu, ouvir isso. Júlio, você não tem eu fiz, eu maturidade fiz, mental ainda. eu fiz 39, eu fiz 39 segunda-feira, ainda não cheguei à Verdade, maturidade. verdade. Né? Mas o Napoleon Hill, nessa experiência que ele tem, ele diz assim que a maturidade mental chega aos 40 anos, porque nós conseguimos assimilar os ensinamentos da natureza. A gente permite a ser do que ter. Existe aí Ser. né? Então, assim, e realmente, eu pego aqui o meu histórico de coisas que eu fiz, a gente faz muitas vezes muita coisa no impulso, né? Depois dos 40, a gente começa a pensar em algumas coisas. Será que realmente essa atitude está correta? Eu penso nas consequências. Muitas vezes fui inconsequente, até hoje, às vezes sou, mas assim, a gente pensa muito mais realmente, a gente fica mais reflexivo. Por quê? A gente se conhece melhor. Tem realmente essa Que maturidade. bacana. Né? Então, assim, quando eu li que Napoleão Hill disse que a maturidade chega aos 40, eu fiquei mega feliz. Falei, pelo menos Olha aí, envelhecer quem tá tem um na live, propósito. Né? quem tá na live aí já avalia, Não né? é? Vai avaliando essa maturidade. Então Que assim, bacana. qual é a fórmula da confiança, né? A confiança em si mesmo. Napoleão Hill, ele traz nesse livro, para quem fizer a leitura, um contrato. Ele traz algumas cláusulas para você ler e você se promete ser autoconfiante. E você assina no final esse documento. Ou realmente é um pacto, né? Você tem que se comprometer em ser autoconfiante. Né? Então, assim, não É uma existe. decisão que você É uma toma. decisão. É Isso. uma decisão Sim. que você toma de ter uma atitude frente à vida. E a vida nós vivemos várias circunstâncias, muitas coisas acontecem que não depende da gente, não passa pela nossa
nós só decidimos sobre as condições, as circunstâncias, né? Não são as condições, as circunstâncias, mas as decisões que você toma. Sim. Então, eu decido ser confiante, autoconfiante, independente das circunstâncias. E a gente... Então, sim. Isso é forte. Muito, muito. E lembrar que todo agir ou deixar de agir vai ter uma consequência. Né? Então, tanto faz se é positivo ou negativo. Né? No direito, a gente diz assim, tanto faz o crime ser omissivo ou comissivo. Você matou ou você viu alguém matando e não fez nada. Né? Então, tanto faz você agir ou não agir, vai ter consequência. Então, mudar a mente no sentido de que olha a importância dessa confiança em si mesmo. Que daí ela vai levar para as outras leis. Uma lei encaixa na outra. E, Júlia, eu quero perguntar para você o seguinte. Olha, nós já estamos há 1 hora aqui falando e nós não falamos quase nada ainda do livro. Você chegou em qual lei você chegou aí? Eu, na terceira. Então, nós vamos marcar. Você pode vir em outra live para a gente continuar esse livro? Vamos, porque eu acho que a gente não esgota em 5 minutos. Olha, que riqueza, né? Gente, são 16 leis, nós estamos com 1 hora e 6 minutos e nós estamos na terceira. E o papo tá gostoso demais, né? Nós estamos aqui... que a gente tem do outro lado aqui da tela uma oradora fantástica, uma pessoa, né, muito experiente, né, capacitada. Você está conseguindo trazer assim, ó, a essência do livro para a gente. Mas eu fiz um diálogo lindo com o Napoleão Hill. Eu fiz um diálogo assim muito profundo, que até hoje, quando eu vou tomar uma atitude, eu incorporei muito dessas 16 leis. E é aquilo que eu disse no começo, assim, ó. Você já tem o conhecimento. Você só, talvez, não leu esse livro para saber como utilizá-lo da melhor forma. Né? Você não conseguiu enxergar algo que você já tem. Ele não vem aqui para trazer assim, olha, você não faz isso, você não faz aquilo. Não, ele traz assim, ó, você... vai agregar nas coisas que você já tem, no seu conhecimento e transformá-lo em poder. Né? Eu não sei se... Olha que fantástico. E daí nós vamos encerrar nessa terceira lei, então, ou conseguimos falar mais uma? Qual que você prefere? Fala mais uma, aí a gente faz 4 leis. Ok. E mês que vem, você vem, mais uma vez, a gente dá prosseguimento. Ok, combinamos. Claro, depende aí da tua agenda. Se você falar que tudo bem, que pode ser. Depois a gente marca a data. Eu imaginei que esse livro, para uma live só, é impossível, gente. Ainda mais com essa riqueza, né, que a doutora Renata está trazendo para a gente, assim, de uma maneira muito clara, né? Enfim, com a didática aí de quem é professor, que consegue extrair aí, né? Enfim. Eu conheci esse livro em 2016, eu comprei esse livro em 2016, e para mim foi um divisor de água. Eu falo que o Napoleão Hill foi um divisor de água. Eu precisava muito naquele momento, numa transição profissional, enfim, né? Tomando decisões, e quando esse livro caiu na minha mão, eu comecei a ler, falei, meu Deus do céu, foi o que eu precisava bater um papo com o Napoleão Hill. Exatamente. Ele foi para mim, naquele momento, um mentor, sabe? O autor, eu sempre vejo isso, é como se fosse uma mentoria ali, né? Você tá conversando com ele, está conversando com você. Sim. E foi muito importante no meu processo de transição profissional, enfim, em 2016. E é um livro, como a doutora disse, é um livro que eu sempre estou buscando. É um curso, então não é uma leitura, né, que você lê e esquece. Sempre eu estou buscando os conceitos, os ensinamentos. Sim. É uma filosofia, né? Sim.
Mas enfim, vamos lá, continua aí para fechar Então, nossa assim, quarta lei. vamos lá. Nós já vimos, então, o mastermind, nós já vimos, então, a necessidade de ter o Isso. objetivo principal, a autoconfiança, né? A confiança em si mesmo. E o hábito da economia é o quarto ensinamento, né? O quarto fundamento desse livro, onde ele diz assim, que a economia do dinheiro é uma das coisas mais essenciais, né? Mas não pensando em gerar riqueza. Ele diz que quem tem o hábito da economia sempre vai ter uma reserva financeira e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nos ouvindo ou que vai nos ouvir depois já escutou alguém falar assim, que as oportunidades acontecem só para quem tem sucesso. Não é isso. As oportunidades acontecem para quem está preparado. E esse preparado, às vezes, tem que ser financeiramente. Quantas coisas surgem e que você não consegue fazer porque você não tem uma reserva financeira? Gente, não precisa ir muito. Às vezes, uma promoção de uma viagem para um lugar que você queria muito ir. E mesmo na promoção você não consegue. Um livro que você queria muito ler, que de cento e tanto, R$ 300, ele está por 50. E às vezes, naquele momento, você não tem aquele dinheiro. Né? Então, assim, o hábito da economia é algo que nós, na maioria, não temos, porque hoje a população brasileira, em sua maioria, ela compra tudo à prestação. Então, ela verifica assim, cabe no meu orçamento, eu compro. Ela não vê o valor do que você está comprando, a disparidade do que você está pagando em parcelas, porque você não tem o hábito da economia. Você não consegue juntar o dinheiro para comprar à vista e, de repente, ter até um desconto ao invés de pagar o dobro do preço financiado. Então, quando ele fala aqui nesse hábito, né, da economia, é a escravidão que nós temos por dívidas. Né? Então, ele diz assim que nós temos que pensar que existem dois tipos de dívidas que nós podemos ter. Que uma delas, né, são as coisas supérfluas. Coisas supérfluas nós devemos evitar. E aí, em outro livro que eu li, ele diz assim, quando você quiser comprar algo, você anota no papel o que você quer comprar e quanto ele custa. Não compre na hora. No dia seguinte, você pega aquele papel e pergunta assim, eu preciso mesmo? E não vai comprar ainda. Espere passar 4 dias. Pegue o papel Verdade. e pergunta assim, eu devo Vai comprar por esfriando, quê? né? Olha aí. Passa uma semana e pergunta assim, mas era necessário mesmo comprar isso? Não está me fazendo falta. Né? Nós temos que lembrar que quem vende, e aí, gente, eu também vendo, né? Advogado também vende serviços, né? Mas aí, quando eu penso em venda, aquela venda de marketing agressivo, se você assiste 5 minutos de Polishop, você não sabe como você sobreviveu sem aqueles produtos. Você tem vontade de comprar todos. E às vezes, com o cartão na mão, você vê a parcela pequena, você fala assim, nossa, eu preciso daquilo, e vou lá e compro. Mas não era necessário. Era um valor que você poderia estar economizando. Né? E quando fala em economia, não precisa guardar grandes valores. O hábito de começar a guardar pouco valor, a sua mente, né, a autossugestão, né, Júlio? Você aprende, você modifica, que pequenos gestos, você guardando um pouco por mês, o mês que você não guarda, você vai ficar com peso na consciência. Porque já virou um hábito. Inclusive, ele traz uma declaração muito bacana, né? Ele pede para a gente escrever uma declaração, eu escrevi uma declaração em relação ao teu trabalho, ao que você vai entregar. Isso. Inclusive, uma das leis que a gente vai falar mais para frente é a lei de
dar mais do que foi combinado, né? Isso, De entregar mais do que foi combinado, né? isso. Foi combinado aqui, foi combinado uma live de 60 minutos, já Ah, estamos com gente. 75 minutos. Pois é. Entendeu? E a doutora combinou comigo 60. Ela já está entregando 15 a mais do que ela combinou. É, Mas, enfim, depois a gente vai. É outro assunto, a gente vai conversar sobre isso. tá. Mas essa questão da economia é muito importante e Sim, eu vejo que isso traz consequências e problemas seríssimos para muita gente boa, né? sim. Que é, de fato, a compulsão. Isso. E hoje a gente tem muitos estudos que o comprar é emocional, Sim. né? O comprar é emocional, então A é falta do muito pertencimento, né? Se eu de não tenho imediato, o aquilo. imediatismo na compra cria muitos problemas, né? Então é nesse sentido, né, doutor? Se eu não tenho aquilo que todo mundo tem, eu estou excluída. Então eu vou comprar mesmo não podendo. A gente tem que tomar muito cuidado nesse endividamento, né? No mundo jurídico, aí trazendo isso, existe hoje uma preocupação muito grande desse super endividamento das pessoas, né? E aí, quem hoje está num super endividamento tem que se organizar no sentido de ir liquidando, né? De ir pagando essas dívidas sem contrair novas dívidas, né? Fazendo negociações, reduzindo juros, tentar pagar duas parcelas ao mesmo tempo, antecipar, né? Mas como que eu consigo fazer isso? Só se eu tiver o hábito da economia, né? E aí, então, aquela frase para a gente ficar pensando é que a gente já ouviu que quando você não tem dinheiro, você não tem sorte. Não é isso. É porque as oportunidades surgem, inclusive oportunidades de você ganhar dinheiro, né? E essa oportunidade, se você não tem um hábito da economia, que aí ligado à autoconfiança, né? Olha, quando você tem o poder de compra, você é mais autoconfiante, né? Então, assim, olha, as leis que ele traz, uma é ligada à outra. Não tem, né? Um spoiler quase do final, né? Não tem como ter o triunfo, o sucesso, se você não cumprir todas essas leis. E é interessante que a história de Napoleão é uma história de De fracasso fracasso. nesse Exatamente. tema financeiro. Sim. Que depois ele vai escrever lá no Mais Esperto com o Diabo. Mais Esperto Isso. que o Diabo, ele conta a história Outro livro que ele só estava maravilhoso. fracassando, ele fracassando, levando, Sim, financeiramente falando, a sim, vida financeira dele era um caos, sim, né? sim. Tava na pobreza, né? E depois ele começa a falar, peraí, mas será que eu estou aplicando o que eu escrevi em mim mesmo? Exatamente. Lá no livro Mais Esperto que o Diabo, ele vai trazer esse relato. Sim, Enfim, e aí ele começa, aí ele vira a chave, sim. né? E ele começa a mudar também esse tema específico da vida dele, né? E aí nós Mais temos, nós bacana, temos doutora. que fazer esse link, então, assim, que se você está próximo a pessoas em harmonia, né? Lembrar que nós sim somos, tem muita gente que não acredita nisso, que nós somos sim a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor, das 5 pessoas que nós convivemos, em razão dessa química mental, né? Isso acaba sendo. Nós podemos ter um mastermind dentro da família, né? Então, olha as pessoas ao seu redor, se você não está tendo atitudes que às vezes nem seriam suas se você estivesse sozinho. Né? Então, olha a importância do mastermind, olha a importância da autoconfiança e olha a importância do hábito da economia, né? Que vão gerar oportunidades. Se eu não fosse uma pessoa autoconfiante, quando lá o ano passado, depois de assistir uma live do Júlio, depois eu assisti outra, depois eu assisti aquela série de live que você fazia diariamente. Você começou a tornar quase assim um conhecido diário, né? Gente, eu e o Júlio não nos conhecemos pessoalmente. Verdade. Né? Nós não nos Isso é bom, conhecemos. é bom lembrar. Né? Então, olha isso. Né? Nós não nos conhecemos pessoalmente.
Nós ainda vamos marcar, vai dar certo, né? Uma hora vamos nos conhecer, Um café? né? Mas assim, olha a importância de conexão de pensamentos. De repente você, aquela época, me disse alguma coisa que eu estava precisando, né, ouvir naquele momento, por isso uma conexão, né? E depois eu vi que você tinha muita coisa que que você estava transmitindo de forma gratuita todos os dias na live, que estava agregando na minha vida, né? E aí quando você me fez o convite para aquela primeira live, né, que eu vim falar de propósito, gente, o Júlio me fez falar de propósito, né? Então, olha, ele fez expor algo assim tão pessoal, né? E foi tão natural, né? Mas por quê? Porque existe sim essa autoconfiança. Então, observe a importância da autoconfiança. Se eu não soubesse o que eu viesse hoje falar, eu não estaria aqui, em razão de não ter uma confiança em mim mesmo, né? E aí vamos agregar outra coisa sobre o poder da economia. Se eu não tivesse aprendido a fazer leitura desde cedo, eu não teria interesse de guardar, fazer uma reserva financeira para comprar livros, né? Então, olha essa lei do sucesso como a gente aplica no nosso dia a dia, né? E dentre elas... Bacana, bacana. Bom, Júlio, eu só tenho a agradecer, né? Nós não conseguimos falar. Tá. Eu tinha programado Eu, uma linha, eu, tá? Para cada uma das eu lentes. vou ter que concluir a live, Vamos. doutora, porque 9 Não, já horas eu vamos. batendo aqui no Não, já consultório. passamos do tempo. Gente, para quem chegou na live agora, para quem não pegou toda essa live, vou deixar gravada. Olha o que a gente está conversando. É só esse livro fininho aqui, tá? A Lei do Triunfo é um livro que, né, para o Júlio foi um divisor de água. Eu li esse livro em 2016, né? Li, né, entre aspas. Eu não larguei mais. Sim. No dia que eu descobri esse livro, ele inclusive, eu tive que pegar hoje lá, tá do lado da minha cama, ele fica lá. Eu tô abrindo ele tem esse mais uns 2, 3 que eu não Eu não largo sei lá o e deixo seu, lá, ó, porque mas sempre eu o tô meu é todo grifado, ó. buscando. E hoje são 16 leis, que é chamado 16 leis de sucesso, tá? Que é a Lei do Triunfo. É um livro de 1800 e alguma coisa, Sim. tá? Onde Napoleão Hill entrevistou mais de 16 mil pessoas bem-sucedidas nos Estados Unidos e criou uma filosofia, né? Que é considerado o melhor livro, porque tudo que veio depois de Napoleão Hill é o mais do mesmo, mas ele foi, de fato, um livro que dividiu aí, né? É considerado aí um dos melhores livros, né, de negócio, de mentalidade de vencedor aí, né, enfim, falando do mundo corporativo, estou falando do mundo espiritual, que a gente tem a Bíblia e outros livros, mas falando do empreendedorismo, Isso. do comportamento, de um vencedor, enfim, né, e nós conseguimos, né, a doutora chegou até a 4ª lei, e nós vamos marcar, então, um retorno para o mês que vem, para continuar essa conversa. Sim. Vai ser muito bacana a gente continuar retomando, então, da 5ª lei para frente. Isso. E a gente, se precisar de mais uma live, a gente faz 3 lives para fechar esse livro, porque realmente denso. é um livro profundo, né, gente? Eu agradeço, doutora Renata, pela tua presença aqui nesse Café com Leitura. Vou deixar a live gravada. Mais tarde a gente vai também colocar um resumo aí do que a gente conversou, os principais pontos aí, para o pessoal que também quiser ler aí né, as principais ideias que a gente conversou hoje na live. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado, doutora Renata. Como sempre, deu uma aula, show pra gente aqui. É muito gostoso te ouvir, prazer. Né? Tua bagagem, tua experiência, a maneira que você consegue pegar o complexo e deixar ele mais simples para a gente. E isso é poucas pessoas que conseguem ter essa capacidade de fazer isso, né? De pegar coisas complexas e deixar organizado para a gente. Ô, Gabriela, eu estarei aí na tua terra, hein?
Semana que vem eu desembarco aí em Navegantes. Vou ficar uns dias aí nessa região sul aí. Já prepara o almoço, Gabi. Já prepara aí alguma coisa aí, hein? Ô, Júlio, Tá ela bom, escreveu então? que o Júlio faz milagre, isso foi para mim, tá? Júlio, é sempre um prazer Tá estar aqui joia. conversando com você, tá bom? Muito obrigada Tá novamente. bom. Então tá, gente. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.